Caríssimos, boa tarde. Um prazer grande ter vocês aqui hoje para a palestra da professora Helena dos Santos, da Universidade do Porto, em Portugal. Essa palestra é feita no contexto de um grupo de pesquisas, um grupo de estudos que temos aqui no IEA, exatamente sobre as culturas computacionais, o que são os seus efeitos, seus desdobramentos. E a professora Helena, talvez vocês tenham visto provavelmente o currículo dela e o local onde ela trabalha, o que ela está fazendo lá, mas para refrescar um pouco a memória, não sei se todos receberam, eu leio aqui. O tema da palestra é o estado da arte, da questão da reflexão e da prática do digital, como ela costuma colocar, não é? O digital, o estado da arte, da prática e da reflexão do digital em Portugal, e especialmente no contexto deste centro que é o CIC Digital, que é um grupo, uma colaboração entre 4 universidades portuguesas, bem ao espírito do tipo de trabalho que hoje em dia se impõe na universidade, não é? Que é exatamente a cooperação, o trabalho em rede concretamente, e não apenas o discurso do trabalho em rede. Nessa palestra, ela vai exatamente abordar as implicações que esse processo, através do digital, representa para o sistema tecnológico, informacional e comunicacional de Portugal no contexto da União Europeia. Sobre o CIC Digital, o Centro de Investigação em Comunicação, Informação e Cultura Digital, é uma unidade financiada pelo equivalente ao CNPq português, brasileiro, não é? E vocacionada para a promoção e execução da investigação, da pesquisa em ciências da comunicação, da informação e da cultura digital, em áreas de relação interdisciplinar entre essas especialidades. As faculdades, as universidades que estão envolvidas são a Universidade Nova de Lisboa, além da Universidade do Porto, né? A Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia. A professora Helena é socióloga de formação, né, me corrija se eu estiver errado, e atua há bastante tempo na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, dedicando-se aos estudos não só de sociologia da comunicação e da informação, mas especificamente em relação à economia criativa, que é um dos campos. E ela tem um parceiro muito importante, que é, talvez não esteja mencionado aqui, mas que é o Parque Tecnológico, ao qual está associado o centro, né, ou com o qual o centro trabalha, e que, além de um centro de estudos e pesquisa, é também uma startup, no sentido em que apoia o desenvolvimento prático das consequências do digital em Portugal. Um aviso importante é que nós não teremos tradução simultânea e nem legenda. Então, vocês, por favor, prestem atenção. Professora Maria Helena, à vontade, por favor. Muito boa tarde. Eu peço desculpa de me ter rido, mas compreendo que se eu falar muito depressa talvez não seja inteiramente compreensível, e o contrário também é verdade quando sou eu a ouvir. Nós temos um acordo, que é, se eu disser alguma palavra cujo sentido não seja que vos faça reagir, se faz favor digam para eu explicar. Queria começar por agradecer muito o convite para estar aqui, a pessoa do professor José Teixeira Coelho e também do professor Marcos e de todos, e esta plateia que é muito simpática. Nós às vezes na Universidade do Porto não temos plateias tão simpáticas. E vou, de facto, tentar... Eu resolvi que não trazia uma apresentação de PowerPoint, em parte porque fiquei um bocadinho receosa, porque em Portugal às vezes a gente põe o nosso PowerPoint e ele não funciona. Disse, não, vou falar e enfim, tentar ser clara. O que é que, de facto, eu pensei que poderia fazer algum sentido
a trazer, numa primeira relação entre nós, foi justamente dar um pequeno quadro do que é que a cultura, ou de como é que a cultura, e numa altura em que o digital e as políticas se cruzam inevitavelmente, o que é que isso tem sido em Portugal. Portugal é um país muito pequenino, eu por aí não vou estender-me, evidentemente, mas nós temos uma democracia, vamos dizer democracia no sentido mais ou menos neutro, técnico do termo, e não para uma discussão mais aprofundada do que é democrático ou o que é democracia, mais ou menos há 40 anos. E tivemos mais tempo de uma ditadura muitíssimo apertada. Fomos o último, entre aspas, império no mundo, portanto, o último país a descolonizar, nomeadamente relativamente à África, como sabem, e aqueles 50 anos foram 48 anos de fechamento, deixaram-nos uma herança muito forte, porque foi uma ditadura muito apertada, porque, sendo uma ditadura muito apertada, como é costume nas ditaduras, não interessava que se estudasse, que se pensasse, que se desenvolvessem algumas daquelas dimensões que nós hoje chamamos competências, qualificações, etc. E onde se usou particularmente a religião para fechar ainda mais um país com uma enorme percentagem de analfabetos. Quando, em 1974, nós tivemos um golpe de Estado, e, enfim, foi o fim da ditadura, nós tínhamos uma esmagadora maioria de gente analfabeta, gente que não sabia ler nem escrever, que nunca tinha ido à escola. Havia para aí 5, 6% de gente que tinha feito o ensino superior, e esta marca, ligada de facto a um investimento muito forte por via da instrumentalização da religião, esta marca de um nacionalismo virado para dentro, fechado, de pequeno. Eu lembro-me de uma frase do Salazar, dessa ainda me lembro, embora não a tenha ouvido em direito, que era: é preciso começar a pensar em ensinar o povo a saber ler, escrever e contar, mas chega, cuidado, muito não. Numa herança destas, ou uma herança destas, não se desfaz porque há um golpe de Estado, e portanto, e não se desfaz também em 40 anos de democracia, sobretudo quando o mundo não para, e de facto, a propósito de uma questão como o digital, nós sabemos que as mudanças são cada vez mais aceleradas. Portanto, Portugal, eu não vou contar, evidentemente, toda a história, mas a verdade é que no pós-74, portanto, no pós-25 de Abril, a cultura e as artes tiveram uma importância muito grande. Não é nada que seja muito estranho. Muitos dos, entretanto, artistas de teatro, de cinema, estiveram exilados, porque nós tínhamos um império, e tínhamos um império entre aspas, e tínhamos uma guerra colonial, não é? Portanto, das poucas pessoas, além de toda uma imigração mais popular, e em particular para a França, das poucas pessoas com qualificação escolar, chegavam perto dos 20 anos, que era o ano que era quando eram recrutados para a guerra, e equacionavam-se de facto se valia a pena tentar fugir ou não. Portanto, muitos jovens, também de classes sociais médias e altas, e médias altas,
tinham saído de Portugal e regressaram no 25 de Abril. Muitos desses jovens, ou vários desses jovens, agora não é tão estatisticamente relevante, puderam, por exemplo, experienciar, mais ou menos diretamente uns, mais ou menos indiretamente outros, aquilo que foi o Maio de 68. Portanto, quando eu dizia não é absolutamente estranho, por um lado, quando há estas grandes revoluções, a cultura ocupa muito espaço, não é? Há espaço para intervir, para se acreditar que se vai refundar o país e a sociedade e o mundo. E isso aconteceu, de facto, em Portugal. Mas, por outro lado, a influência francesa e do que tinha sido o Maio de 68 marcou muito o que foi a cultura naqueles anos seguintes ao 25 de Abril, em particular logo em 1975, por via, de facto, de uma intervenção política muito, muito forte e progressivamente apropriada pelos partidos políticos, o que também, historicamente, percebemos que acontece, e como eu digo, com uma influência muito forte do que foi o Maio de 68, a ideia de que se muda o mundo, com uma pequena diferença, devo dizer, é que o Maio de 68 saiu das universidades e, portanto, e foi muito uma contestação de jovens que, ao contrário dos portugueses, eram muito qualificados do ponto de vista escolar, de uma geração que tinha expectativas, designadamente de emprego e de mobilidade social, e que se viram muito gorados. Eu estou a ser muito simplista, obviamente, nesta análise, e nós tínhamos uma situação absolutamente inversa. Nós não tínhamos o que se chama massa crítica, nem entre os jovens, nem entre os mais velhos. Portanto, muito do que foi depois o que se pode chamar o campo cultural, portanto, a cultura e as artes, portanto, de produção cultural, passou por esta influência de um punhado de gente, na altura muito jovem, que se envolveu politicamente imenso e que criou companhias de teatro independente, portanto, teatro não diretamente financiado na altura pelo Estado, não havia também um sistema ainda de apoio público, no sentido mais lato do termo, que desenvolveu o cinema, independentemente de nós termos uma história de cinema anterior, evidentemente, ao 25 de Abril, que desenvolveu as artes visuais numa perspectiva de intervenção, porque era isso que eu queria sublinhar nesta pincelada muito grosseira, como é evidente, e ainda bem que não está aqui nenhum português, que ia dizer que eu estou a ser muito redutora, e estou. Mas isto é importante para aquilo que eu quero dizer, é que a gente partiu de facto do zero, portanto, tínhamos artes visuais, alguma dança, tínhamos uma espécie de um Ministério da Cultura que era a Fundação Gulbenkian, que durante muito tempo, de facto, apoiou os artistas em Portugal, o cinema, sobretudo, e algumas artes performativas, a dança e as artes visuais, artes plásticas, mas tudo o resto não tinha como existir. Portanto, e o 25 de Abril e toda aquela crença numa revolução, não é? E numa refundação de um país, e eu vou dizer à francesa, embora com aquela nuance de que falei há bocadinho, a ideia de que era preciso virar a sociedade do avesso, era preciso educar, era preciso criar, era preciso experimentar, marcou o que veio a ser, de facto, o nosso campo cultural. Portanto, acabámos por ter, efetivamente, com o 25 de Abril, muita gente que, por via das artes, e aqui eu digo, por exemplo, o documentário que hoje a área do documentário é uma área que tem sido muito pensada, refletida, não é? O cinema documental, o que é isso? E tem ligações ao digital também, porque do ponto de vista depois da história, como é que se recria, todas estas discussões, mas do ponto de vista do cinema, evidentemente que também, como arte, o documentário nasceu muito ali, naquela altura, portanto um bocadinho antes de se pensar como género,
No cinema ainda a questão da animação como forma de intervenção, não é? E que progressivamente se foi também autonomizando como um género de cinema em que não são muitos, é um género minoritário, mas são de facto muito reconhecidos dentro e fora de Portugal. O teatro, evidentemente, as artes performativas têm esta facilidade do contacto e de poderem também servir para isso, e obviamente que, entretanto, também as artes visuais. Esta marca política na emergência de um campo cultural é, do meu ponto de vista, de facto, uma marca do país, que se foi, obviamente, institucionalizando, não é? Porque o período revolucionário passa, porque também as gerações se vão cruzando, porque efetivamente se vai desvanecendo, se quisermos, o que era essa vontade de mudar o mundo, não é? Para apostas em criação artística mais tradicional e mais acabada. Portanto, o campo cultural, do ponto de vista destas artes vivas, não é? E muito contemporâneas, é muito devedor disto. Nas artes mais canónicas, se quisermos, ou se quisermos mais na área do património, como os museus, não é? A herança era, de facto, talvez ainda mais devastadora, portanto, muito ao serviço daquela espécie de nacionalismo da tradição, do valor da tradição, mas tradição não como forma de repensar o presente e o futuro, mas tradição para se ficar preso na tradição, não é? O orgulhosamente sós, que é uma frase que se atribui, e é verdade, também ao Salazar, a propósito da Segunda Guerra, por nós não termos entrado na Segunda Guerra, o orgulhosamente sós de Portugal foi de facto um fechamento tremendo e que nos deixou relativamente à Europa em particular uma distância enorme. O que é que isto, como é que isto se desenvolve? Do ponto de vista, fazendo entrar a dimensão agora política no sentido mais institucional e não de intervenção de terreno, se quiserem, que Portugal se passou de uma herança de facto muito fechada, não é? Para tentar sair de si mesma. Não é que a gente não tenha saído, nós somos um país de imigração, agora também começamos a ser, ou melhor, somos um país de emigração, peço desculpa, por tradição, continuamos a ser, embora também sejamos recentemente um país de recepção de imigrantes, por razões que todos conhecemos, da globalização. Portanto, temos uma diáspora grande, mas isso não quer dizer que sejamos abertos, como é evidente, depende do que estejamos a falar. E, portanto, passamos desse enorme fechamento para uma espécie de projeção na Europa como o único caminho que a gente deveria seguir, com alguns custos que terão ficado também pelo caminho, mas de tal maneira que, mais ou menos 10 anos, 12, depois do 25 de abril de 74, aderimos à União Europeia. Portanto, a projeção que se fez de Portugal foi, digamos, não para o mar, como foi a história dos descobrimentos, mas para dentro, para o continente europeu, num discurso político que dizia basicamente, mais uma vez eu peço desculpa, vou ser um bocadinho redutora, que dizia basicamente ou nos modernizamos, e modernizar é com a Europa, ou nunca vamos conseguir afirmar-nos. O que é que isto nos traz? Traz-nos, evidentemente, muitas coisas, entre as quais programas de financiamento à cultura, é verdade, também às autoestradas, não é só a cultura, mas traz-nos também problemas que eu diria que são também naturais, que são problemas de escala, não é? De um país que não tem ainda, nos anos 80, nem já as instituições de ensino superior a funcionar
de uma forma, vou dizer, mais europeia, isto é, a conseguir, de facto, acolher uma parte substantiva da população, porque essa foi uma aposta necessariamente importante, a da educação, como é sempre, enfim, como é sempre, não é sempre, mas como se espera nestas transformações. Eu devo dizer que o trabalho político do que a gente pode chamar a massificação do ensino superior, que de massificação não tem também assim tanto, em termos de volume, não é? Em termos da percentagem de jovens que acedem à universidade. Não é uma verdadeira massificação. Mas o trabalho, de facto, de massificação não estava completo em 2008, quando caiu uma crise financeira. Portanto, por isso é que eu comecei por dizer que 40 anos não é assim tanto tempo quanto isso para se conseguir mudar. Na área da cultura, curiosamente, tanta importância a uma cultura ativa, interveniente, de facto, em muito, num certo sentido, quase, eu vou dizer vanguardista, porque muito alimentada pelo exterior, porque nós não tínhamos base, não tínhamos campo, mas não tivemos um Ministério da Cultura, tivemos uns meses numa sucessão de governos, isto também, a normalização administrativa também não é imediata, mas Ministério da Cultura foi preciso esperar 20 anos. Portanto, só em 95 é que finalmente, apesar de todos os discursos, até de uma espécie de ADN português, agora cultural, ou de capacidade da relação cultural, agora num sentido mais histórico e antropológico do termo, apesar desses discursos, e de como a arte era importante e como pequeninos, estou a pôr isto entre aspas, pequeninos, mas muito internacionalizados. Quando somos pequeninos tendemos sempre também a valorizar às vezes um bocadinho demais o que temos dentro. Apesar desses discursos, em boa verdade, só em 95 é que foi finalmente um governo socialista, mas não foi o primeiro governo socialista, portanto já deviam ter feito isso antes, provavelmente, que criou o Ministério da Cultura. Como vocês sabem, em França, foi uma das nossas relações privilegiadas, digamos assim, nesta grande refundação, ele existia desde 59, não é? Portanto, há aqui uma diferença muito grande. Esse Ministério da Cultura, portanto, quando aparece muito tateante, sobretudo com uma retórica, e essa foi importante, de que era preciso, entre outras coisas, clarificar uma já relativamente visível tendência, mais uma vez na Europa, sobretudo, para uma mercadorização da cultura, não é nada que nós não saibamos, e, portanto, o discurso era muito que era preciso que o Estado, agora vou dizer como os meus colegas costumam dizer, que o Estado colmatasse ou preenchesse as falhas do mercado. Portanto, este era um discurso que não exatamente com estas palavras, mas era o discurso oficial. Portanto, criamos um Ministério da Cultura porque, de facto, já é tempo de olhar para o país e perceber que nem tudo pode ser deixado ao mercado. O Ministério da Cultura teve duração muito pequena. Em 2011 acabou, outra vez. Portanto, várias mudanças de governo. É melhor, eu nem trouxe o número de ministros da Cultura que se sucederam, mas o Ministério da Cultura foi um daqueles ministérios onde sucessivamente os ministros entravam e saíam, e essa turbulência é muito importante para a estabilização política de qualquer área de governo, como é evidente. E em 2011 acaba o Ministério da Cultura outra vez, foi reposto agora há pouco tempo, em 2015, foi reposto. E curiosamente, em 2011, com o discurso da crise, de facto, ou melhor, com o pretexto da crise financeira de 2008, nem sequer ficou uma Secretaria de Estado da Cultura, porque não havia Ministério, mas havia uma Secretaria de Estado da Cultura. O que nós tivemos entre 2011 e 2015, eu acho que isto é um sinal de um certo anacronismo no quadro da própria União Europeia.
o que nós tivemos foi um secretário de Estado diretamente dependente do primeiro-ministro. Isto é muito importante e, enfim, e teve consequências também. Ora bem, o Ministério da Cultura, em 95, e 95 já é a década em que a gente já percebeu a globalização, percebeu a desregulação, percebeu também este domínio financeiro por via das transformações tecnológicas no mundo, não é? Portanto, 95 já é uma década em que isto já não é apenas, digamos, estudado por uns poucos, é de facto sentido claramente, com aquele discurso também muito visível de que o país precisava de justamente criar um ministério para equilibrar o que viria do lado do mercado e o que seria necessariamente apoiado, não apenas financeiramente, mas sobretudo pelo setor público, portanto pelo Estado, neste balanço, digamos assim, mais uma vez, a Europa é agora o nosso contexto natural, digamos assim. E o que é que a Europa está a fazer desde 93? Está a trabalhar. A Europa, eu estou a dizer Europa, estou-me a referir à União Europeia, à Comissão Europeia em particular, que é o órgão que define as políticas. A Europa está já a trabalhar muito claramente o digital, o informacional. Portanto, está muito claramente a caminhar, e quando digo muito claramente, está a produzir documentos, justamente defendendo que um dos caminhos que a Europa deve fazer, isto é, discurso político, são documentos de políticas públicas, não é? De orientações públicas, é de fazer do digital, na altura não se dizia assim exatamente, não é? E a influência era muito toda aquela teoria do Manuel Castells, da sociedade informacional, e nela uma economia informacional, da revolução tecnológica e do trabalho em rede. E, portanto, a Comissão Europeia, ou a Europa, como eu digo para simplificar, estava já neste caminho. O nosso Ministério da Cultura entra aqui. E é verdade que esta coincidência foi importante, do meu ponto de vista, porque permitiu, ou melhor, como é que eu hei de dizer isto? Se não permitiu nunca a existência do Ministério da Cultura e o estarmos na União Europeia, nomeadamente acedendo a fundos comunitários, como todos sabemos, se não permitiu propriamente orçamentos, eu vou dizer dignos, para a cultura, porque não permitiu, de facto. O Ministério da Cultura foi sempre teve sempre um financiamento, um orçamento muito curto, muitíssimo curto. Se me permitem o parênteses, eu dizia muitas vezes, não só a agentes culturais ou até a artistas, mas a outros colegas que continuavam a reivindicar o modelo à francesa, que também já estava a mudar um bocadinho, embora sabemos com um peso público muito forte, uma evidente, muito até paternalista, não é, da cultura. Mas eu lembro-me de ter várias discussões práticas e não teóricas, e se vocês estão a reivindicar um modelo que ele próprio já está em crise, não é? Porque reivindicava-se, e ainda se continua a reivindicar o velho 1% para a cultura. Nós temos 0,1%. Portanto, a distância é muito grande. Ou seja, portanto, voltando ao meu raciocínio, se portanto, a importância não foi tanto a importância de haver, entre outras coisas, financiamento. Eu acho que todos estaremos conscientes nesta sala também que às vezes haver financiamento não quer dizer que as coisas se façam. É preciso saber usá-lo, aplicá-lo, etc. Mas permitiu
uma infraestruturação, menos naquela cultura menos institucionalizada, portanto, justamente a que tinha sido muito protagonista a seguir ao 25 de Abril, portanto, menos no teatro, na dança, em algumas artes menos canónicas, digamos assim, e mais naquilo que era a cultura institucionalizada. De facto, do ponto de vista de um governo, percebemos que é o institucional primeiro e depois então o resto, normalmente a lógica é o resto virá a seguir. Não deixou de ser muito importante isso, porquê? Porque a infraestruturação foi, de facto, em linha com esta política da União Europeia, muito clara já, com livros brancos, com progressivamente escrevendo, não é, que é preciso trabalhar a sociedade da informação, finalmente um mercado digital único, que começou a surgir nos documentos. Isto permitiu, no caso dos museus, no caso das bibliotecas, as bibliotecas e a rede de leitura pública. Não se esqueçam que nós viemos de um país, de facto, com uma percentagem muito grande de analfabetos, e crescemos imenso, também não trouxe estatísticas, não me pareceu que fosse mais importante, mas quer dizer, tudo isto tem um tempo, não é, para se poder trabalhar, e eu parece que estou a defender os governos, não é bem isso, estou a fazer a minha análise, mas questões discordo claramente, noutras parece-me que analiticamente isto faz sentido lógico, digamos assim. A rede de leitura e das bibliotecas foi e ainda é hoje um caso de sucesso, e um caso de sucesso não apenas porque permitiu ir construindo bibliotecas públicas onde elas não existiam, portanto, houve um investimento em edificado, como houve nos museus também em edificado, como se recuperaram teatros nacionais e nacionais não temos muito, teatros nacionais temos 2, mas em teatros municipais, por exemplo, ou que tinham sido os antigos cinemas, quando o cinema começou e que foram desaparecendo por aquele interior fora, e agora falei como se estivesse em Portugal, esse interior não, aquele lá de Portugal fora, portanto, investiu-se muito em recuperação de edificado, mas num esforço de criação, de utilização já do que era possível das novas tecnologias, portanto, daquilo que, redutoramente, eu estou a dizer, o digital, para que estas instituições trabalhassem em rede, para que houvesse plataformas digitais que justamente seriam os portais de entrada, não é? Portanto, literalmente portais, e, ao mesmo tempo, que do ponto de vista físico, o que no caso das bibliotecas foi muito importante, porque não foi só importante a gente, a certa altura, poder, como todos nós sabemos, os mais jovens é que não têm a experiência inversa, não é? Precisamos de um livro ou de uma revista e sabemos onde está, não é? Não é preciso escrever cartas, perguntar se tem, não é? Portanto, não é só este, é também o podermos, de facto, do ponto de vista da troca de experiências e do que algumas bibliotecas públicas fizeram em alguns lugares como equipamentos culturais, onde se podia ir ler jornal, onde se podia ir ler jornal em papel, ainda, naquela altura, isto foi mudando muito. Agora são os mais velhos, continuam a ir. Onde se podia ir tomar um café e onde se podia, uma coisa muito importante destas novas bibliotecas públicas, pelo país todo, de facto, onde se podia ver um filme, um vídeo ainda, tanto a VHS, não é? Aquelas cassetes muito largas, que depois foram sendo substituídas, foi, de facto, um caso de sucesso. Teve outras dimensões, como o apoio à edição, como, enfim, muitas outras coisas. Não, creio que não vale a pena agora aqui detalhar, mas isto foi feito porque, em linha com a União Europeia, de facto, se tratava de usar ou poder começar por uma infraestruturação que era tecnológica e que era digital. Portanto, desse ponto de vista, nós começámos tarde e inserimos-nos rapidamente numa
eu ia dizer, em vários casos, no caso das bibliotecas em particular, mas no caso também de algumas outras redes, como no caso dos museus, foi criada a Rede Portuguesa de Museus, que permitiu criar regras para se qualificar um museu, para se saber também o que é isto de um museu, não é? E não apenas para os museus públicos, é bom que se diga, portanto, a Rede Portuguesa de Museus é uma rede, mas também pensar as novas funções da museologia, e isso também com um programa progressivamente criado, do qual eu me queixo muito, devo dizer, porque é muito pesado, o chamado programa Matriz, e o nome Matriz é comum a alguns programas da União Europeia, onde se foi começando muito cedo a digitalização das obras, não é? Quanto mais não seja em fotografia e em descrição, e depois isto esperamos nós há de chegar ao 3D não sei quando houver dinheiro. Portanto, sobretudo no campo institucionalizado, isto foi muito importante, houve um enorme insucesso destas políticas, que já foram políticas, portanto, de rede e políticas baseadas nesta infraestruturação digital, que tenho que dizer, penso que é claro, não é? Que evidentemente que isto implicou que nas escolas se investisse também na infraestrutura digital, nas universidades, portanto, começámos de alguma forma, numa série de setores, a trabalhar muito cedo com plataformas digitais, o que era um contraste imenso, devo dizer, com outros domínios, como, por exemplo, a forma como algumas companhias de teatro ainda trabalhavam, e evidentemente longe das novas tecnologias, porque estavam fora deste, não é? Deste domínio mais institucional. Isso também permitiu, por exemplo, que Portugal fosse um dos fundadores da Europeana, que é a grande biblioteca, que, como pelo menos alguns de nós sabem, é um projeto muito interessante, mas com muitas fragilidades, não é? Uma delas é de saber como é que se consegue procurar, como é que se consegue... mas é verdade que tem permitido repensar também em Portugal, por exemplo, uma questão que a mim pessoalmente, até por via da investigação que tenho feito, me é muito cara, que é novas possibilidades na exibição de cinema, através daquilo que, existindo digitalmente, se possa programar onde não há cinema, e nomeadamente nem sequer, em alguns casos, há cinema comercial, porque nós temos um país muito assimétrico, pequenino, mas muito assimétrico. Portanto, eu devo dizer que uma cidade como Évora, que é uma cidade de terceiro, vamos dizer, de quarto ranking, não é? Se a gente contar a capital, o Porto de onde eu venho, que é a segunda, Coimbra, a cidade universitária, a terceira, Braga, que diz que é a terceira, mas enfim, normalmente diz-se que é a quarta, e depois vêm Évora, Beja, outras cidades que são de facto cidades de interior, são capitais de concelho e de distrito. Em Évora, que é uma cidade que tem um centro histórico, património mundial, tem feito um trabalho muito interessante, tem uma universidade, não tem exibição regular de cinema, nem comercial. Portanto, há aqui questões muito interessantes por via desta infraestruturação digital, que, por um lado, sobretudo nesta cultura mais institucionalizada, portanto, museus, bibliotecas, a infraestruturação também, mas que no cinema também pode ser muito interessante. Portanto, voltar a levar de uma forma melhorada, onde não há cinema, o cinema hoje, cinema em qualquer forma, não estou agora só a querer falar na película, portanto, estou a falar também num sentido mais ou menos lato, não é? E poder, de facto, passar a ter uma cobertura maior da oferta, porque a gente sabe que as práticas culturais não é a oferta só que chega para que haja procura, não é? Mas é verdade que se não houver oferta não pode haver procura, não é? Portanto, nós estivemos na fundação da Europeana. A Europeana é um projeto muito importante, mas eu acho que está numa encruzilhada muito grande do meu ponto de vista. Mas devo dizer que a crise caiu em cima disto
nós dizemos em Portugal que nem ginjas. Isto é, não podia ser mais desastrosa caricaturando. Uma das áreas inacabadas tem a ver com uma parte do edificado. Os teatros e auditórios municipais, alguns antigos cinemas, portanto, justamente aquilo que não era apenas no Porto e em Lisboa, não é? Nunca conseguiu funcionar em rede. Portanto, ter uma programação cultural que não fosse aquela, portanto, dividida entre uma programação cultural mais ligada à educação, não é? E aos serviços educativos, que é importante, mas não pode chegar, e, do outro lado, o que é uma programação que eu costumo dizer que é mais fácil. Portanto, um cinema muito atrativo que se consegue alugar e, portanto, de grande sucesso do blockbuster, não é? Sempre com atraso, já agora, sempre com atraso em relação ao comercial. E uma programação local que muitas vezes tem dificuldade, se falarmos do teatro, ou da dança, ou das residências artísticas, das performances, tem dificuldade em deixar de ser mais do que uma produção local, porque para isso precisa de trocar experiências com outros. Portanto, se nas bibliotecas e nos museus, antes da crise ou até à crise, do meu ponto de vista, conseguimos infraestruturar, apanhar um comboio, os chineses é que diziam, não é, que por causa do modo como eles aprendiam e a tecnologia, comprando empresas muitas vezes quase em falência, não é? E eles diziam, é que o comboio está em andamento e a gente apanha-o quando ele está a andar. Eu às vezes digo que em Portugal nós fizemos isso com o digital, quer dizer, aquilo que temos em termos de infraestruturação do campo cultural passou muito por aí, teve implicações no cinema também, até na própria produção, digitalizámos as salas de cinema, entre outras coisas, mas falhou redondamente numa questão que é importantíssima, que é a questão da descentralização, a questão da desconcentração. Portanto, temos alguma itinerância, finalmente. Eu devo dizer que até há uns 15 anos não ia ao Porto, sequer ao Teatro Nacional, uma grande companhia de teatro lisboeta. E isto quer dizer alguma coisa. Portanto, o que é que o meu contexto é este. A minha grande interrogação é como é que, com a crise que se instalou, e, sobretudo, com uma deriva que, entretanto, também se instalou e da qual eu não falei, mas que todos nós conhecemos, que é, nós não reforçamos os recursos de infraestruturação do Ministério da Cultura, até porque ele desapareceu, já disse, não é? Portanto, por outro lado, há a crise de 2008, ela própria, e há uns anos de troika a seguir que foram tremendos. Por outro lado ainda, o Ministério da Cultura está com orçamentos ainda mais irrisórios do que alguma vez teve. 0,1%, devo dizer, é com muito esforço de soma. Há museus públicos em Portugal, que eu vou dizer em euros, que estão com um orçamento para a atividade de 15 mil euros. E isto diz alguma coisa. Não é eu devo dizer que eu estou a dizê-lo aqui porque eu não estou em Portugal, porque eu até tenho, tenho algum respeito por museus e pelos museus visados e, portanto, acho que discutir isto em público tem que ser com algum cuidado, porque que é para ver se a gente o fala a sério, não é? E as pessoas não acreditam, e vocês podem não acreditar, porque quando eu digo isto em Portugal também, normalmente não digo assim, numa sessão semipública, digo um bocadinho mais em privado, e as pessoas não acreditam. E não há documento nenhum onde isso esteja escrito. Portanto, porquê? Porque se reconcentrou, se tiraram os recursos e os próprios museus não têm autonomia nenhuma. Hoje é outra vez preciso fazer uma requisição para comprar uma esferográfica, uma BIC, não é? Não sei como é que dizem. Portanto, qual é a minha interrogação? É, de facto, como é que a gente pode avançar a partir daqui e, do meu ponto de vista, a cultura e as artes têm que ser capazes, do ponto de vista da criação, eu costumo às vezes distinguir criação e criativo. Criação mais para o artista, eu sei que é um bocadinho também já anacrónico
e criativo para aquilo que se fala mais em relação às empresas ou ao setor, não é? De ser inovador, criativo, em cima do que está, acrescentar qualquer coisa que possa ser novo. E o que eu estava a dizer é que, de facto, me parece que na área da criação, com este Ministério da Cultura outra vez, mas sem recursos, é preciso fazer alguma ponte, e o digital permite-o, com aquilo que são as indústrias criativas, porque nós tivemos a mesma deriva, que eu não sei como foi no Brasil, mas por toda a Europa fora, que foi também a partir dos anos 80, a retórica da criatividade, da inovação, da importância das artes, e sobretudo uma retórica muito economicista, não é? De que uma espécie de utilidade da cultura. E por toda a Europa também, com modelos muito diferentes, o deslocar fundos, recursos, nomeadamente financeiros, das artes e do património, portanto, daquilo que é a produção cultural, para as indústrias criativas, portanto, para aquilo que tem mercado. É neste quadro que eu tenho defendido que o digital permite, de facto, que nós pensemos de outra maneira, noutra escala, com menos fronteiras, e em que justamente as indústrias criativas podem ser interlocutores muito importantes também para os artistas, incluindo os performativos. Por exemplo, no caso dos direitos de autor, que são um problema recorrente, mas com novos contornos com o digital, é muito interessante no Parque de Ciência e Tecnologia, que o José Teixeira fez o favor de referir, da Universidade do Porto, justamente no polo das indústrias criativas, o trabalho que têm feito, e há lá um doutoramento em curso, nomeadamente, sobre como é que os artistas performativos, portanto estamos a falar das performances mais puras, mais efêmeras, naquele sentido ainda muito, muito purista, peço desculpa também mais uma vez pelo termo, como é que eles pensam os direitos de autor. E não pensam. E não pensam. Não pensam, ou seja, não pensam porque não conseguem pensar. Mas têm acontecido questões interessantíssimas para quem é analista, para quem quer pensar nestas coisas, não são nada interessantes do ponto de vista prático, que é, eu conheço artistas de performance que vão ao Teatro Municipal do Porto e a outros, e é-lhes colocado um contrato em que também quem coloca também não deve ter pensado, porque a gente depois começa a perguntar e percebe que não se pensou muito nisto, em que estão a prescindir dos seus próprios direitos de autor sobre a peça que vão apresentar, porque aquilo está feito para a música, para o impresso, ou pelo menos para a literatura, etc. E, de facto, as indústrias criativas têm uma ligação muito estreita ao digital, não é? Porque combinam as tecnologias. E eu vejo muito aí uma ponte naquilo que eu sou socióloga de formação e, portanto, eu acho que a gente tem sempre que olhar para o mundo e pensar como é que pensar sobre o mundo pode ajudar a mudá-lo, não é? E, nesse sentido, sermos capazes de antecipar uma deriva tremenda que eu creio que está muito instalada na Europa, que é, de facto, eu não diria ao fim, mas diria o desvanecimento um bocadinho assustador de qualquer reflexão sobre o que é o papel de um Estado na área da cultura. Não um Estado paternalista, eu volto a dizer, não é disso que estamos a falar. Mas de pensar que há atividades que são naturalmente mercantis e portanto, nem sequer funcionariam com intervenção do Estado, digamos assim, a não ser aquela regulação importante. Há muitas atividades nas artes, quaisquer que sejam, nas artes digitais também, que não têm qualquer vocação mercantil e que não sobrevivem nesse mercado. Ora, as pontes que se podem fazer, do meu ponto de vista, vêm do tecnológico, vêm do digital.
E se nós entrarmos num processo muito complicado, não é? Nesta retórica economicista de que só vale mesmo na arte aquilo que tiver utilidade, mas utilidade materializável. É muito este o discurso neste momento lá. E a prática, às vezes mais do que o discurso, a prática. Se nós não trabalhamos com isso para o poder transformar, não é? E dizer, mas há utilidades também, há outras utilidades que não são só estas do material, não é? Eu temo que em países como Portugal, mas se calhar noutros países da Europa, de facto, isto em vez de entrar em parcerias, hibridização, como nós dizemos, portanto público e privado, vários parceiros, redes, não é? De facto, que há coisas muito interessantes, até do crowdfunding, etc., que não eram possíveis da mesma maneira antes do digital, não é? Mas haver aqui uma reflexão de facto, ou então, naquilo eu já estou, não tenho muitas brancas, como eu costumo dizer, ou então o que a gente espera passa-se daquela lógica ou daquela crença ou daquela cultura em que é o Estado que tem que... Nós herdamos muito isso em Portugal, não é? Nós não temos uma cultura anglo-saxónica, temos uma mais francesa. Funciona mal, não somos nós, foi o Estado. Eles, não é? Portanto, viemos daí. E se não acautelamos, não é? Se não pensamos o que é que justamente com estas novas possibilidades que temos e onde fizemos um caminho grande, porque Portugal, de facto, fez aí um caminho muito interessante do meu ponto de vista, que eu aqui não detalhei, vamos passar dessa cultura para outra cultura, não é? Não, o Estado, quanto menos melhor, não interessa. E depois voltamos outra vez a extremos. E o mundo também, há uma retórica hoje do híbrido, do fazer pontes e do pensar mundos diferentes. E eu pessoalmente acho que essa é uma das oportunidades, também saídas de uma crise, que não foi só em Portugal, eu aqui vim sobretudo falar de Portugal no contexto da União Europeia, e aproveitar, portanto, para pensarmos o que é que queremos. Tudo isto tem mudado muito depressa. E eu, muitas vezes, em relação à trajetória cultural mais institucional, portanto, à política cultural portuguesa, eu acho que não houve tempo para refletir. Quer dizer, foi tudo sendo feito. Não é? Estas tecnologias são relativamente fáceis de apropriar, não é? E, portanto, apanhámos um comboio em andamento. Mas é preciso saber para onde é que queremos ir, não é? E, portanto, era um pouco isto que eu queria dizer. Eu estou a olhar para ali, eu tinha dito que eram 45 minutos, que não trazia nada, eu começo a falar e depois não me calo, é defeito de professor. Portanto, eu acho que me calaria, espero não ter sido muito confusa naquilo que disse e, sobretudo, espero que possam pôr perguntas, se isto tiver sido interessante. Muito obrigada. Eu posso só mostrar... Claro, claro. Eu trouxe um livro só, ele é levezinho, portanto, pode vir na mão, que é de um jovem... ele é escritor, ele é realizador de filmes de animação, ele é artista plástico, ele é muitas coisas, é muito interessante. Este Afonso Cruz eu conheci-o muito jovem, quando estava a fazer o doutoramento, não vou dizer há quantas décadas. E então, este é um livro infanto-juvenil, portanto, nas livrarias lá está, e nós agora também estamos todos um bocadinho mais formatados do que gostávamos, não é? Portanto, está na secção literatura juvenil. Mas tem um título muito interessante. Vamos comprar um poeta. Para que é que serve um poeta? Bem, pronto, só para... Helena, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Parque Tecnológico. Como ele funciona, de onde retira os seus recursos, qual é o tipo de relacionamento que ele estabelece com a universidade, com a iniciativa privada, com o Estado, como é gerido, o que ele oferece, quais são os produtos que têm saído do Parque Tecnológico e qual é a relação sua da universidade com o Parque Tecnológico. O Parque de Ciência e Tecnologia, paradoxalmente, foi criado em 2007. Este Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.
Eu digo paradoxalmente que em 2008 entrou a crise financeira. Mas, enfim, neste caso não se trata de começar uma coisa e depois não ter meios para prosseguir. Portanto, ele foi pensado basicamente como um parque, vou repetir, de ciência e tecnologia tradicional. Portanto, a grande aposta desse parque, que implicou um investimento muito grande em infraestruturas, nomeadamente, portanto, em edificado, mais uma vez, foi de a universidade fazer mais eficientemente, ou começar a fazer eficientemente, transferência de tecnologia. Portanto, embora chamando-se de ciência e tecnologia, naturalmente ele começou por ser muito da iniciativa dos engenheiros, da Escola de Engenharia, que aliás um dos institutos que fundou também este parque de Ciência e Tecnologia era um instituto da Faculdade de Engenharia, que é, em termos de dimensão, a maior faculdade, a maior escola que nós temos na universidade. Quer dizer, e mais uma vez eu acho que se percebe, portanto, a tecnologia vem dos engenheiros, enfim, não se pode dizer isto em todo lado, mas não é? A aplicação da tecnologia vem dos engenheiros e, portanto, esta relação natural de um parque de ciência e tecnologia, tendo à cabeça os engenheiros, é mais ou menos normal, nomeadamente com as áreas informáticas, a computação, a programação, permitindo o quê? Permitindo que lá dentro houvesse a germinação de empresas, portanto, há contextos para entrarem jovens que querem fazer empresas, as startups, não é? Há contextos para empresas de fora se instalarem, ou instalarem uma parte, não é? Terem uma parte do seu trabalho no parque, funcionando como centros de inovação, portanto, onde estes jovens podem ir contactar, podem trabalhar ou podem desenvolver produtos também. Portanto, essa é a condição para estarem estas empresas, e estou a falar de empresas muito grandes às vezes, como uma das grandes empresas de telecomunicações, por exemplo, não é? A Vodafone é uma, não sei se é uma das empresas que está neste parque, mas há outras grandes empresas da energia, da eletricidade, etc., e de outros setores. Portanto, esses são centros de inovação, e depois tem aquilo que na linguagem anglo-saxónica passou a chamar-se empresas âncora, não é? Portanto, aquilo que dará ancoragem. E as empresas âncora não têm propriamente este papel dos centros de inovação, são empresas cujo papel é mesmo alavancar as outras, porque os centros de inovação, há aqui uma troca mais, como é que eu dizer, mais formal até, não é? Portanto, se está lá uma grande empresa de produtos farmacêuticos como centro de inovação, muitas vezes o que acontece é que essa empresa, que é frequentemente uma multinacional, não é? O que é que ela vai alocar no parque? O seu departamento de inovação. Portanto, uma empresa muito grande vai criar uma organização, não é? Vai organizar-se de maneira a ter um departamento pequeno, que é o de inovação, que possa funcionar de uma forma mais leve do que se estivesse lá metido na grande empresa. Faço-me entender, isto faz sentido. Esta lógica. E aí é centro de inovação, porque também é o departamento que onde aquela empresa quer inovar. Inovar como? Com quem vem das universidades, não é? Portanto, depois depende da área. As empresas âncora são empresas que, sobretudo, permitem, voltamos à linguagem do digital, redes, não é? Isto é, que podem justamente ajudar a potenciar qualquer projeto, que são muito importantes para cá fora se ver que atrás delas vêm outras. Por exemplo, um grande jornal ou uma grande empresa de comunicação, de mídia,
no caso de um dos polos do Parque de Ciência e Tecnologia, é uma empresa âncora. Portanto, não é um centro de inovação. Podia ser. É uma empresa âncora. O que é que quer dizer? Estar lá instalado para os jovens que vêm dos cursos de jornalismo, dos cursos de ciências de comunicação, não é? Isso já é uma alavancagem. Podem ir querer criar a sua empresa ali, porque está lá aquela empresa de mídia muito importante. Portanto, é a diferença entre os... Eu às vezes não percebo bem a diferença entre centro de inovação e âncora, devo dizer. Mas, tanto quanto eu observei, a diferença, não, agora a sério, é esta. Porquê é que eu disse isto agora a brincar? Porque, de facto, às vezes há empresas pequenas que são centros de inovação e há empresas muito grandes que, na minha cabeça, eu não sou engenheira, nem sou o economista, portanto, dizia, por exemplo, é o caso dessa empresa de mídia que eu estou a pensar, mas afinal, porque é que não é um centro de inovação? Fazia todo sentido eles próprios quererem. Disse, não, porque não é essa a política da empresa. Portanto, eles estão ali e o papel deles é gerar sinergias e, portanto, redes. E esta é a estrutura. De onde é que vem o dinheiro? Como é que isto se faz? O Parque de Ciência e Tecnologia é um consórcio. Portanto, tem a Universidade do Porto, tem a Universidade do Porto com as várias faculdades, a Universidade do Porto é maioritária, tem uma empresa também, portanto é uma associação. E é um consórcio, tinha um instituto de engenharia, agora tem outro. Portanto, é uma estrutura que foi criada para tentar ser autónoma da universidade, porque não o ser seria muito pesado. Não é? Quer dizer, não é possível com os regulamentos. Isto não tem nada a ver com não fazer as coisas legalmente. Eu digo isto porque às vezes em Portugal fazem estas perguntas. Tem a ver com procedimentos que na administração pública são muito pesados, não é? Porque obrigam a percorrer um caminho muito grande de autorizações, bem, depois da Troika nem se fala, depois da crise financeira nem se fala, mas já antes era assim, é próprio da administração pública, é lenta. Portanto, se é uma questão de lidar com o mercado, é preciso que isto flua e que se possam tomar decisões rapidamente. Isso não pode acontecer se estiver dentro da universidade. A universidade também não é só por ser pública, eu acho que a universidade, por definição, é sempre uma instituição relativamente pesada, não é? Não está habituada a fazer esta relação com o mercado, não é? E quando faz, muitas vezes, são grupos dentro da universidade, não é a universidade. Portanto, tinha que ser uma estrutura que pudesse funcionar de uma forma muito mais rápida, digamos assim. E rapidamente foi crescendo muito. Ou seja, tem 6 polos, se eu agora não estou equivocada, para não estar a contá-los todos. Um deles é o tecnológico, portanto, muito baseado nas tecnologias digitais, evidentemente, programação, de exploração de imensas coisas e com miúdos muito engraçados. Há miúdos que entre o polo tecnológico e depois o polo criativo das indústrias criativas, que é com quem eu tenho diretamente mais relação, é com o polo das indústrias criativas, que fizeram, eu digo miúdos, eu estou a ficar velhota e estou a começar a ganhar um bocadinho da vontade, vão-me desculpar a deixar de ser tão formal, não sei, não queria que levassem a mal. Eu estava a dizer miúdos muito giros, que fizeram, por exemplo, uma empresa de videogames. Qual é para que é que serve também este parque? Tem aquelas, portanto, eles candidatam-se, incubam, têm formação, têm o chamado mentoring, têm uma série de coisas que vem, mais ou menos qualquer parte de ciência e tecnologia faz. Mas, por exemplo, se eles saem dali, sabemos que estes parques servem para experimentar, e experimentar, eu costumo dizer, é como na arte, quer dizer, a gente na arte cria, procura, eu não sou criadora, mas não é? A arte é isso mesmo, portanto, a arte não é a procura de um projeto bem sucedido, não é? O artista há de querer chegar a algum lado, seja ele qual for, ou pelo menos ter um caminho. E eu costumo usar esta metáfora em relação a estes parques, quer dizer, eles servem justamente para, como se faz com as crianças, que nascem um bocadinho antes do tempo, não é? Para incubar, para germinar. Portanto, muitas daquelas empresas que por ali passam não vão ser casos de sucesso.
não tenhamos ilusões. E para isso é que estes parques podem ser importantes, porque justamente conseguem captar recursos, quer das empresas que lá vão buscar inovação, quer também dinheiros europeus, quer não tem sido ainda muito claro, e também não é muito claro que seja o melhor caminho. Por exemplo, o Ministério da Economia e a Agência da Inovação têm procurado alguns exemplos destas áreas mais tecnológicas. É para isso que ele serve. Mas é evidente que, por exemplo, a questão dos direitos de autor, mesmo neste, não é só com os artistas que eles se colocam, é também nestes jovens que estão a fazer estas empresas, por exemplo, de videogames, ou games, não é? Agora de vídeo, alguns têm pouco já, que depois saem, são muito procurados e apetecidos por grandes empresas e são absolutamente, eu vou usar um termo que se usa em português, não sei se usam cá, cilindrados, isto é, esmagados por uma grande empresa e perdem qualquer, não é? Perdem as patentes, perdem os... Portanto, o parque preocupa-se, por exemplo, muito em tentar trabalhar isto, não é? Como é que eles podem ir para o mercado e sendo 2 ou 3 pessoas, muitas vezes, a parte das vezes são empresas muito pequenas, como é que sobrevivem a esta? Portanto, não é só na área criativa ou da cultura que isto se coloca. Por outro lado, portanto, eu estava a dizer que a minha relação com o Parque de Ciência e Tecnologia já vem de longe. É sobretudo com o setor criativo, em parte porque quem está a coordenar o setor criativo é uma ex-aluna minha, portanto, com quem eu fui mantendo relações. Eu comecei por ser muito, muito crítica, ainda sou bastante, este conceito de indústria criativa. Acho que a gente o traduziu mal, não é indústria criativa, é atividade criativa. Também, como eu disse há bocadinho, é preciso repensar o que é isto, não é? De um lado a arte, do outro o mercado, estas fronteiras acabaram, mas nós não pensámos muito nelas ainda, não é? E, portanto, é preciso pensar nisto. E por isso, mais ou menos naturalmente, eu fui-me aproximando e fui estando muito próxima deste polo das indústrias criativas, onde essa coordenadora, que é também uma corresponsável do parque todo, portanto é a vice-responsável do parque todo, da direção executiva, não é? Porque tem uma direção onde está a universidade também, etc. Mas da direção executiva, o parque é muito grande já. E que por seu turno essa coordenadora do polo criativo também resolveu fazer o seu doutoramento na questão dos direitos de autor. Portanto, tudo isto criou condições para eu me aproximar muito deste polo. E neste momento, eu pergunto-me muitas vezes, portanto, se a equipa fosse outra, se o caminho teria sido este, mas eu acho que esse problema, sobretudo os historiadores colocam-se muitas vezes muito, não é? Se fosse outra coisa pelo caminho, o que é que teria acontecido? Mas a verdade é que este Parque de Ciência e Tecnologia, sobretudo pelo seu setor criativo, que é o que mais diretamente a mim me interessa, tem permitido pensar questões de formação, por exemplo, com a universidade, por exemplo, acolhendo, não é? Funciona lá dentro um doutoramento em design, que veio das Belas Artes, da Faculdade de Belas Artes. O doutoramento é de Belas Artes, está ali. O que é que permite? Porque eles dizem, a equipa, não é? Dizem, e do meu ponto de vista, muito bem, agora estou a ser um bocadinho a tomar partido, que isto não é só transferir conhecimento da universidade para as empresas como se fosse o conhecimento, não é? Aquela arrogância das universidades. Também é preciso pensar alguma formação que é específica para a relação entre o conhecimento mais abstrato da universidade, se quisermos, e aquele que é preciso nas empresas. Sendo que muito conhecimento que as empresas precisam, sobretudo nas novas tecnologias, não é só as criativas, é também nas novas tecnologias, é justamente o conhecimento na área da cultura. E isto é muito interessante, vindo de uma direção destas. Portanto, uma das linhas que tem sido possível pensar com eles é como é que a gente faz isto
criando parcerias com a universidade, sendo a universidade oferece determinados graus, mas pode oferecer outras formações onde eles são parceiros e onde levantam questões, por exemplo. E outras coisas, quer dizer, muito, muito interessantes que se têm feito a partir daquele polo criativo, que é, por exemplo, não trabalham apenas com designers, arquitetos, que são normalmente digamos, as áreas mais naturalmente da área criativa, não é? Mas trabalham também com artistas, por exemplo, performativos. Por exemplo, muito do mentoring que fazem-no com artistas, por exemplo. Isso é muito interessante. Portanto, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, do meu ponto de vista, é uma das experiências que a Universidade começou a fazer, que neste momento é muito grande, portanto tem um polo do mar, tem o polo tecnológico, tem o polo da biologia, e que nos tem levado a pensar, pelo menos alguns de nós, que justamente os desafios do que é, mais uma vez para esta plateia, não é? E para mim própria, o que é de um lado cultura, do outro lado mercado, para pôr assim de uma forma muito caricaturada, isso já não existe. Quer dizer, é preciso pensar a ciência, o conhecimento, as artes, a criatividade, a inovação, quer dizer, é preciso pensar isso de uma forma integrada. E eles têm feito isso muito bem, sobretudo agilizando processos. Porque nós, com as dificuldades também, entre outras coisas de financiamento, eu quando falo do parque eu digo sempre isso, eles não são financiadores de nada, porque eles não têm também, não têm muitos recursos próprios, não é? Porque eles não são feitos para comprar e vender produtos propriamente, não é? Aquilo que eles fazem, a maior parte das coisas cai a fundo perdido, não é? Que são muitos daqueles jovens empresários que passam por lá e que depois não vão ter eles próprios sucesso individualmente. É para isso também que existe o parque. Mas agilizam muito estes processos, portanto, permitem, do meu ponto de vista, que a universidade também se repense naquilo que é a sua relação com o mundo exterior. Não é? E desse ponto de vista, eu acho que eles têm feito um trabalho exemplar, devo dizer. Portanto, têm tido, aliás, muitos casos de sucesso, muitos daqueles, como acontece muitas vezes, que a informação dizem-nos logo que é confidencial, não podemos explicar para quem é que eles estão a trabalhar. E a gente pensa logo, deve ser para a NASA, deve ser assim para uma coisa dessas. Eu estou a dizer isto a brincar, mas é verdade. Há muitos casos de sucesso, quer na área da tecnologia, quer na área criativa. E estas relações que eles têm por um lado, por exemplo, que procuram particularmente entre as várias escolas, não é? Quer com as de ciência, a biologia, a engenharia, com a economia, ultimamente tem sido muito interessante essa relação. Eu posso estar a ser um bocadinho arrogante, acho que tive alguma responsabilidade nisso. Enfim, acho que a minha faculdade, de facto, tem sido bastante importante para pensar também estas coisas. As belas artes, que são um dos parceiros privilegiados deles, não é? Isso é muito interessante. Portanto, eu não sei, eu vou-me calar, porque eu continuo a dizer, pois eu não me calo, não me podem fazer perguntas. Mas não sei se há assim, alguma pergunta mais concreta que eu responda. Agora, o quadro é este. Na internet consegue-se aceder e ver, eles têm normalmente um vídeo, enfim, é um vídeo de marketing, não é? Mas a dimensão, não é, das empresas e de coisas consegue-se perceber. Caríssimos, está aberto para quem quiser perguntar. Apenas se identifique, por favor, para os efeitos de registro. Boa tarde. Eu estava escutando com interesse o início da sua palestra, porque
eu vivi muito esse período pré-revolucionário. Deixa eu me apresentar. Eu sou do Instituto de Biociências, professor titular da Biologia. E eu sou filho de portugueses, né, casado com uma portuguesa, e acabei tendo nacionalidade portuguesa também. E Oi, desculpe. Então, eu tenho uma relação com Portugal muito grande, né? Eu cheguei a morar lá 1 ano, e eu vou todo ano lá, porque minha esposa é portuguesa, e, enfim. Eu acompanhei muito esse período, né, pré-revolucionário, né? Eu estive em Portugal em 74, 75, e eu fui bolseiro, como vocês falam, da Fundação Gulbenkian. Eu tenho ligação com a Fundação Gulbenkian, né? E nós temos, inclusive, um projeto comum com o Instituto de Ciências lá de Oeiras, assim, da Gulbenkian. E eu só estou falando essas coisas todas porque eu acompanhei bastante essa transformação em Portugal, né? Do pré-revolução, depois da revolução, depois veio a ditadura de esquerda, né? O Vasco Gonçalves, aquela história toda, né? Que foi um período também muito complicado, né? Eu fiz um curso na Fundação Gulbenkian ali em Oeiras, em 75, né? Foi que o entrou, ano. que entrou em autogestão, né? O curso estava em autogestão, era uma confusão, ninguém se entendia, uma coisa assim. Mas muito interessante, foi um período muito histórico, muito interessante, né? Mas eu acompanho muito essa história e tenho essa cultura portuguesa, sou descendente e tal. E eu percebo cada vez que eu vou a Portugal a modificação que está ocorrendo, né? Em todos os campos, né? Apesar das dificuldades, tudo, né? Eu tenho relação com a universidade, com a Faculdade de Ciências de Lisboa e tal. E uma coisa que eu achei muito interessante é essa digitalização, né, que está ocorrendo. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu fui atrás da minha nacionalidade portuguesa, porque meus pais eram portugueses. Meu pai nasceu em Guimarães, minha mãe em Coimbra, né? E eu arrumei um despachante lá em Portugal e eu falei assim, olha, eu estou precisando... o senhor tem esse do nascimento do seu pai? Meu pai nasceu em 1911, minha mãe em 1908. Né? Não tenho. Temos que catar tal. E eu fiquei besta, porque o sujeito, desculpa a expressão, porque o sujeito chegou lá, eu fui no cartório, em Vila Nova de Franca de Xira, ali, um negócio assim, nos arredores de Lisboa, e o sujeito puxou na rede, né? Entrou no cartório de Guimarães e puxou a certidão de nascimento do meu pai, em 1911. Ela estava digitalizada, né? 1908 a minha mãe não conseguiu, mas eu fiquei assim, nossa, mas que coisa impressionante, né? A mudança que se viu, né? Sabe, quer dizer, era realmente uma coisa de um ostracismo, né, em Portugal, tal. Quer dizer, tudo bem, houve o preço, talvez, como dizia o Saramago que dizia, né, não, tal, mas a conta um dia virá, né? Ele sempre dizia isso, né? Um dia a fatura virá. Bom, ela veio, né? Mas de qualquer maneira, não, só estou contando isso, quer dizer, essa alteração que houve, que você falou um pouco, tal, é uma coisa assim espantosa, né? Com todos os problemas que tem, tal. Mas só esse exemplo assim, eu acho que é uma coisa assim, é uma coisa que aqui no Brasil, por exemplo, é impossível. Aqui a gente pode criar um RG em dos 20 e poucos estados do Brasil, eu posso criar um por estado, porque não há interligação nenhuma dos sistemas, né? Tudo bem, não pode comparar o Brasil com Portugal. Portugal é o tamanho de Pernambuco, o estado de Pernambuco, mas enfim, quer dizer, percebe, quer dizer, que essa integração à Europa foi uma coisa realmente fantástica. Com todos os partidos de esquerda, acho que não, que absurdo, orgulhosamente só não existe esse conceito, apesar de tudo, né? Mas, quer dizer, é inegável, né, que hoje a gente assiste uma tecnologia de ponta em Portugal, as redes, né, de internet, quer dizer, eu não sei se eu estou certo, mas que me dizem que Portugal é um dos centros de aplicação de instrumentação digital, quer dizer, tudo assim, em termos de internet, tudo é experimentado em Portugal, né? É um dos campos onde as várias empresas mundiais usam como laboratório, entre aspas, né, de aplicação. Não é o que me falaram. Mas realmente, as redes são excelentes, né? Então, só queria dar esse meu contributo, vamos dizer assim, porque eu realmente eu acompanhei essa progressão que você muito bem resumiu aí, né? Desde o pré-revolucionário, o tempo do Salazar, né? Até os dias de eu tive agora em janeiro, lá em Portugal. Quer dizer, eu tive essa experiência, né, de integração digital, né? Quer dizer, os cartórios estão todos
todos interligados, né? Quer dizer, aqui é uma coisa impossível ainda, né? De se imaginar, pegar uma certidão de 1911, está digitalizada num cartório em Guimarães e o de Lisboa puxei. Quer dizer, eu puxei não, o cartório lá puxou. Percebe? Obrigado. Obrigada. Não sei. Eu agradeço o que disse. Eu falei sobretudo na área da cultura, mas é verdade que isto não, eu até diria uma coisa um bocadinho mais dura para a cultura, que é isso que se fez na cultura foi porque houve aqui uma política mais ampla de aproveitar ou de entrar nesse caminho da tecnologia. Que é verdade que as coisas mudaram muito, é verdade, mas na área da cultura em particular, eu acho que há várias coisas a fazer. Uma delas continua a ser a questão das redes de programação. Nós temos edifícios que foram equipados, teatros municipais e regionais, que foram equipados ao tempo com a tecnologia, digamos, de ponta de som e de palco, etc., não é? Todas aquelas luzes por aí fora. E que estão quase por usar e agora era preciso outra tecnologia, não é? Nas áreas, mesmo um pouco nas bibliotecas, onde de facto o sucesso foi muito, muito grande, e aquilo que eu dizia das bibliotecas depois como novos centros de... A gente via as bibliotecas tradicionalmente, não é? Silêncio, calar tudo, e às vezes os miúdos a não quererem ir para lá, e de repente a gente chega a uma cidade como Évora, não é? E vê movimento na biblioteca imenso, que não estarão, a maior parte, a pegar nos livros, mas estão, quer dizer, mas é muito importante isto também é uma cultura dita de rede, digamos assim. Mas apesar disso, por exemplo, o que eu vejo no património, nos museus em particular, é que a obsolescência tecnológica é muito grande. E, portanto, vai custar muito caro o que não se fez antes da crise, durante a crise e depois da crise. Porque justamente estas equipagens, não é, e infraestruturações tecnológicas têm, como todos sabemos, o outro lado. Um deles não funciona um servidor, não funciona o país. Como acontece com os ataques informáticos, enfim, faz parte. Também é uma coisa que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Mas quando isso é por obsolescência, é muito complicado. E, por exemplo, na área dos museus, que foi uma área tão intervencionada, tão, eu vou dizer entre aspas, modernizada, só por comodidade, também por dentro, não é? A partir do que era o Instituto, primeiro foi Português dos Museus, depois foi dos Museus e de Conservação, portanto são produtos daquele Ministério da Cultura, daquele primeiro e daquela tentativa de estruturação. Neste momento estamos com problemas muito sérios, que também falam-se pouco nos espaços públicos, que é, por exemplo, não se conseguir aceder a um e-mail. Ora, com um problema é que depois estes sistemas demasiado fechados continuam com alguma cultura demasiado fechada. Portanto, quem é que tutela isto? Neste momento é Lisboa, não é? O que é que quer dizer? Há um problema no servidor, tem que vir o técnico de Lisboa, continua. E quando isto não funciona, é tremendo. Portanto, é verdade, eu não sou daquelas pessoas que diz não, continuamos na cauda da Europa, etc. Estamos na cauda da Europa e vamos ficar por muito tempo, mas também, vamos lá ver, as condições de partida não vamos agora pensar, de repente vamos ser a Noruega ou a Suécia, quer dizer, não é assim. Portanto, estamos na cauda da Europa, mas não sou do discurso, espero que isso não tenha, que de facto isso se tenha percebido, dizer não, nós vamos sempre ser com esta herança pesada, acho que não. E temos tido em várias áreas, de facto, transformações imensas, entre as quais dentro da universidade, de facto, que beneficiou muito dessa infraestruturação toda. Mas temos que pensar o que é que queremos fazer, porque ou se mantém depois esta infraestruturação e ela requer recursos humanos e recursos financeiros,
ou isto corre o risco de ficar obsoleto, quer dizer, e por exemplo os museus, do meu ponto de vista, os museus estão em clara crise neste momento em Portugal, claríssima. Outras perguntas? Boa tarde, professora. Muito obrigado. Meu nome é Marlon. Algumas vezes eu fico no departamento, na Escola de Comunicação e Artes, outras vezes no departamento de Geofísica do Instituto de Astronomia. Então, fico oscilando entre uma área e outra. Tenho duas perguntas que respeito que alguma coisa que você comentou. A primeira tem a ver com essa relação entre as startups, aquilo que você disse que já é híbrido entre o mercado e o Estado, entre aquilo que não se paga, mas que é necessário para a inovação. Estou chamando aqui de infraestrutura de inovação, né? Alguma coisa da qual a inovação prescinde, por exemplo, a articulação de dados, né? Mas que não é a inovação em si, que vou chamar a inovação talvez de um algoritmo específico. Então, eu queria que você dissesse um pouco mais sobre isso, sobre como você vê essa questão entre... Porque muitas vezes as startups pedem um produto que se pague, ou que justifique o investimento. E muitas vezes você precisa de alguma coisa que a infraestrutura para que esse produto seja desenvolvido. Isso não necessariamente faz parte do projeto de inovação em si. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda tem a ver com o que você comentou sobre a encruzilhada na qual a Europeana se encontrava. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos ver se eu sei responder às duas. Em relação à primeira, não sei se haverá aqui uma questão de conceitos. O que a gente chama uma startup é uma empresa normalmente saída da universidade, portanto, porque isso é uma das condições para ser uma empresa, não é? A começar no Parque de Ciência e Tecnologia. Pode não ser, mas ali é essa a condição, que vem da universidade. E ela leva uma ideia para dentro do parque, não é? Portanto, o que é que o parque lhe dá? Dá-lhe um conjunto de... Por um lado, dá-lhe espaço, dá-lhe um conjunto de recursos físicos, não é? Como o espaço, aí a preço simbólico, não é? Portanto, tem umas salas, ou tem o que for preciso, e isso tem um preço simbólico. Dá-lhe formação, nomeadamente formação em como criar uma empresa, em gestão, em contabilidade, em fazer um plano de negócios, que é fundamental, e sobretudo eu tenho este vício de apontar para os computadores quando quero dizer o digital. Também já não é os computadores, não é? Mas por exemplo, na questão justamente de como fazer contratos, os direitos de autor, portanto, tem uma série de formadores e várias sessões de formação. Não é propriamente um período como quem vai outra vez para a escola, não é? Que assim, agora durante um ano vocês vão. Não, eles vão trabalhando a ideia deles, não é? Por exemplo, quando aprendem o plano de negócios, e que está muito ligado às questões depois dos direitos de autor e de como é que eles vão lançar o produto, vender, etc. Estão a pensar a ideia deles, não é? E não, agora aprendem, vamos lá fazer o texto. Não é isso, é uma formação em ação, não é? Essas formações, a maior parte deles, numa coisa que eles, entretanto, começaram a chamar escola de startups, tem muita gente, muito tipo de gente a ir lá. Não é? Umas coisas são de um dia, outras coisas são de uma tarde, outras coisas são de vários dias. Tem também um custo simbólico, mas é simbólico, de facto. É apenas porque há aqui uma ligação com o mercado e, portanto, também fazer sentir, enfim, é um bocadinho como a história às vezes dos bilhetes devem ser gratuitos ou não devem ser, que havia muito essa discussão em Portugal, que os museus acontece muito. Ali o princípio é como o do espaço. Portanto, aquilo que eles pagam não paga o desgaste do espaço. Aquilo que eles pagam na formação não paga a formação, nem os formadores, não é? É simbólico. Depois tem uma série de outras coisas que essas nem sequer são pagas e algumas também são formação. Portanto, vai lá alguém dar uma sessão, eu não sei se
para nós o termo é brasileiro, mas não sei se aqui se usa no mesmo sentido. Vai lá um guru das empresas, portanto, um fulano que é um reconhecido de uma grande empresa de mídia, por exemplo, polaca, não é? Que eles convidam por qualquer outra razão. Às vezes a razão é porque isso parece importante para uma parte daquela gente. E assistir a isso não é pago. Quer dizer, portanto, como os recursos da universidade, não é? As bibliotecas, a ligação aos laboratórios também de investigação, portanto faz-se muito. E aí, claro que eu não estou a dizer que, nomeadamente na área da biologia ou da química, que tudo é gratuito, porque sabemos que às vezes são coisas muito caras, mas isso é muitas vezes integrado em projetos em que, de facto, para o que está a fazer esta iniciação, tem ali uma série de recursos que nunca teria, não é? E vai-se fazendo esse acompanhamento. Portanto, depois a empresa vai trabalhando e vai continuando a ter não só esses recursos, como claramente o recurso a outras empresas. E isso é uma coisa que eu acho, por exemplo, no Polo Criativo trabalham muito bem, que é conseguirem dinamizar e pôr em contacto, quando fazem este acompanhamento, não é, das startups. Quer dizer, tu precisas de olha, tu agora precisavas de alguém da química que soubesse não sei o quê, ou alguém que se fizesse um programa de computador. E há outra empresa lá dentro, que pode ser outra startup, que traz esse conhecimento e que normalmente não é vendido, quer dizer, não é? Porque também acontece o contrário. Portanto, esta sinergia interna eu tenho depois aqui não só os centros de inovação, não é? Ou as empresas âncora, mas tenho outros que estão como eu, mas que têm competências completamente diferentes e que eu posso usar. Claro que eu só posso usar se tiver uma boa intermediação. Isto não é assim espontâneo, não é? As empresas não colaboram entre elas de forma espontânea. Mas é para isso que serve também estes momentos de crescimento, incubação, etc. Portanto, não sei se respondi. Não me calo outra vez. Pronto. Em relação à europeana, porque é que eu digo que eu acho que está numa encruzilhada? Porque a europeana cresceu muito, e ainda bem, mas não conseguiu, do meu ponto de vista, eu também sou utilizadora da europeana, não conseguiu organizar, quer dizer, é tamanha a quantidade de informação que ela é correlativa, do meu ponto de vista, da dificuldade de se lhe aceder sem se ter alguma competência específica. Quer dizer, se eu se for, por exemplo, da área dos museus e for profissional, provavelmente eu vou conseguir encontrar determinadas coisas, porque a forma de procurar, não é? Porque eu sei isso, para aquilo que ela também é suposto servir, que é para uma acessibilidade maior, não é? Procurar um filme, procurar um livro, procurar uma obra de arte, etc. Só saber se ela lá está é às vezes uma dor de cabeça. Aliás, eu queixo-me do mesmo em relação ao programa Matriz, que está ligado também à europeana, que é o tal programa de digitalização nos museus, das coleções dos museus portugueses. É nesse sentido que eu acho que está numa encruzilhada, porque de repente tem muita coisa, imensas instituições, ainda bem, dentro e fora da Europa, começa a ser muito difícil procurar, não é? Porque está tudo... Eu não sei qual é a experiência que vocês têm da europeana, mas eu lembro-me que há uns anos eu usava muito até nas aulas, quer dizer, isto permitiu trabalhar outras coisas, não precisar de levar o livro, ou uma fotografia de uma obra, ou um filme, etc. De repente aquilo começou a crescer e começou a ser muito difícil, ou levo o endereço, muito claro, ou às vezes procurar num tempo curto, não é imediato. E eu acho que isso é um problema, porque começa a não servir para aquilo para que foi criada, não é?
Um esclarecimento. Eu não sei se eu ouvi bem ou se eu anotei bem, mas em algum momento você teria falado em modelo digital único? Não foi modelo, mercado. Mercado. Mercado, sim. O que seria exatamente mercado digital único? Pois, é uma boa pergunta. Como eu interpreto isto, é que a Comissão Europeia investiu muito nesta questão do digital, sobretudo por via económica. Portanto, o discurso antes da Agenda de Lisboa, portanto, o primeiro livro branco, que se chamava Livro Branco do Crescimento da Competitividade, e agora já não me lembro. Portanto, era um documento económico. Foi onde apareceu pela primeira vez a questão do digital. Foi em 93. E, portanto, desde aí, e com isso também, claro que há depois outras ramificações, não é? Mas às vezes as ramificações vêm mais pelo lado de outras organizações, até às vezes da própria OCDE, do que propriamente diretamente da Comissão Europeia. Que é, a Europa e os Estados-membros devem continuar a ser uma potência mundial. Isso era muito claro nestes documentos. E tanto é que o primeiro livro branco se chamava do crescimento da competitividade, e agora confesso que me esqueci do resto. Portanto, tudo o que vem daí, da sociedade da informação, da sociedade em rede, da revolução comunicacional, das políticas para o não papel, do que estava a dizer aquele colega, não é, que ficou muito admirado em Portugal por causa de estar tudo digitalizado, mesmo uma grande parte dos serviços públicos, tem muito a ver com ter entrado nisto. E o objetivo é esse mercado digital único, como, de facto, uma forma de se funcionar na Europa, não é? Sem fronteiras, sem aquelas fronteiras físicas ou outras que o digital facilita muito, não é? Portanto, que uma grande parte das trocas e da apresentação da Europa como um todo no mundo passasse por essa ideia de que há toda uma construção do que é digital, não é? Na verdade, de um mercado. Portanto, e é por dentro desta... Eu sei que posso parecer suspeita porque eu venho de uma faculdade de Economia, mas tenho que dizer que os meus colegas de Economia não ficam muito contentes quando eu digo que uma grande parte da valorização da cultura e também da boa, não é só da menos boa, daquela que é só pelo utilitarismo, não. Também de hoje se valorizarem coisas que não se valorizaram antes, vieram por via da economia. Porque o mercado... Não é? E aqui é muito claro. Há um estudo de uma colega minha, que ela já apresentou alguns resultados destes documentos, como é que foi esta coisa do digital, Portugal e Europa, e é muito claro há uma política do digital, da informatização, da informacionalização, e ela é, em primeiro lugar, económica, de facto. E é aí que depois entra a cultura, não é? E em alguns casos, usando bem essa porta de entrada. E, portanto, foi pouco depois da Europeana, eu agora de cor não me lembro. Não, talvez já tenha sido em 2005, começou a vir esse discurso de um mercado digital único. Portanto, é um mercado único que está capaz de funcionar em plataforma. Portanto, a gente não... Mas me diga uma coisa, isto é apenas uma questão de retórica, assim como a Europa fala num mercado econômico único, ou há políticas específicas de amparo, por exemplo, a isto, e também codificações centralizadas sobre modos de usar, ou o que for, modos de resolver os problemas que se colocam para o digital? É retórica ou se traduz em políticas?
Eu acho que é as duas coisas. Se eu posso responder assim, agora eu é que pareço um político a responder, não é? Que é nem uma coisa nem outra, as duas. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que há uma parte que é claramente uma retórica, porque justamente não se traduz depois nem nesse mercado único, nem nessa facilidade de contacto, é como a própria europeana, quer dizer, continua a ser um projeto interessantíssimo e realmente quase supranacional, não é? Mas a certa altura, então, como é que a gente tem que pôr ali tem que tornar aquilo eficiente, não é? Por outro lado, é de facto um projeto político e antes de ser de política cultural é de política económica. Eu isso não tenho dúvida nenhuma. Basta olhar para os documentos e ver o que lá está. Agora, por essa porta entra também a cultura, não é? Até porque os últimos anos voltaram a falar muito de desenvolvimento, não é? Do conceito de desenvolvimento está outra vez um pouco na moda. Não sei se é o mesmo conceito que eu aprendi há muitos anos, mas esta ideia de que é preciso, por um lado, utilizar recursos endógenos, por outro lado, ser capaz de fazer, não é, de trabalhar num mundo que é ele próprio muito multifacetado e, em certa medida, ou naquilo que for possível singularizar, naquilo que for possível uniformizar, porque esse é o dilema, não é? E ao falar-se de desenvolvimento, está-se de facto a falar de qualquer coisa que é para concretizar, não é? É para intervir. Portanto, não é só é uma orientação política para a ação. Portanto, é política nesse sentido. E a Europa, o grande programa na área da cultura hoje, europeu, que havia programas para a cultura, havia depois programas pós-mídia, um programa mídia mesmo chamado assim, que é uma das áreas muito fortes do digital, tem sido os mídia em termos europeus. Agora chama-se Europa Criativa, portanto ficou tudo dentro de um chapéu que se chama Europa Criativa. Um detalhe, então, um comentário seu que eu gostaria. Nesses 2 últimos dias, tivemos uma notícia de que a Europa está preocupada em encontrar uma maneira pela qual os europeus da comunidade não sejam obrigados a trocar o seu celular, o seu iPad a cada 2 anos. Há alguma coisa de concreto indo nesse sentido? Pode vir, porque as empresas de telecomunicações, que são neste momento as mais poderosas, não é? Tanto quanto parece, desta concentração em grandes empresas, que é outro também dos balanços destas tecnologias, não é? Por um lado, de facto, por exemplo, parques como o de Ciência e Tecnologia permitem a emergência de, como é que dizem os meus colegas, de talentos, não é? De gente que é capaz de, não é? De pouca gente de fazer alguma diferença, mas, por outro lado, há esta tendência à concentração. E, portanto, tem havido na Europa um estado de desnorte, se quiser, e de abusos das empresas de telecomunicações, em todos os países, quase sem exceção que eu saiba. E eu acho que a Europa, de facto, que isso não é só retórica, eu acho que ela vai fazer alguma coisa. Já tentou impedir a Google de fazer, não é, aqueles abusos também que tinha, etc. Porque a Europeana, por exemplo, nomeadamente a Europeana versus o Google Art Project, não é? Portanto, eu não acho que seja só retórica, mas acho outras coisas. Acho que a Europa tem, por um lado, quer manter muito esta ideia de uma cultura de defesa de direitos, e de regulação, não é? Que é aquilo para que servirá um Estado que nós não temos a nível europeu. Por outro lado, há outras coisas que têm estado a passar, como as discussões sobre as sementes geneticamente modificadas, por exemplo, sobre isso é um silêncio absoluto. Portanto,
Por isso, essa é a minha opinião, não sei se... Não é? Portanto, eu acho de facto que eles intervirão aí, porque aí há uma questão de consumidor muito forte. O que mais? Bom, os colegas têm... Alguém tem? Quer falar? Meu nome é Gisela Domes, que eu sou curadora independente. A minha experiência na Europa, ela não é de Portugal, ela é da Inglaterra. Isso já há alguns anos. E eu queria perguntar à professora como é que funciona lá em Portugal, nesses parques, o intercâmbio com os outros países. Vocês fazem esse tipo de prática, de troca, não só de pesquisa, mas também em termos de produtores? Vocês têm esse tipo de prática lá em Portugal? Sim, uma das linhas centrais do Parque de Ciência e Tecnologia é a internacionalização. Portanto, eles tinham, ainda há muito pouco tempo, tinham relações muito interessantes. Eu estou a dizer interessantes, mas não é de uma área que eu conheça. Estou a dizer em função daquilo que, entretanto, também me dizem a mim. Por exemplo, com o Chile, que também terá feito alguns investimentos em termos de incubadoras e parques de tecnologia, etc. O que era duplamente interessante. Era interessante, pelos vistos, mais substantivamente, pelos conteúdos, etc. E era interessante porque as nossas relações com a América Latina não são propriamente relações... nem são muitas, nem são depois que se vejam muito, não é? Grandes. E de facto, porque estes parques têm... Aqui eu acho realmente que o digital é sobretudo o que permite isto, não é? A relação com o que não é fisicamente aquele espaço é enorme. Temos dois tipos, têm, que eu não pertenço propriamente ao parque. Têm, por um lado, quer nas áreas da formação, etc., que também cooptam gente de fora, e têm, de facto, uma das linhas do chamado mentoring ou das escolas de startups é a internacionalização. Não é? É como é que aquelas empresas podem colocar, fazendo mediação com, por exemplo, o Instituto para a Exportação, ou diretamente trabalhando com outras organizações ligadas àqueles ramos, quer dizer, às vezes são coisas muito tecnológicas que eu não percebo nada. Mas por exemplo, no setor, no polo criativo, há uma empresa de mídia, de conteúdos digitais, portanto, um canal de televisão e de mídia online que é muito engraçado, é muito interessante do ponto de vista do caso, não é? Porque começaram por ser uma startup e, entretanto, como eles dizem, graduaram, não é? Portanto, depois já não ficariam lá, e o centro convidou-os a ficar em projeto âncora. E que é uma coisa que se chama Canal 180, e esta empresa está, do meu ponto de vista, num momento de pensar uma estratégia de internacionalização. Portanto, já é a empresa âncora, não é? Portanto, a tal que ajuda as outras a poderem também desenvolver-se, do mesmo ramo, evidentemente, mas porque tem tido imensas solicitações e eles próprios têm procurado outros mercados, não é? O parque também faz quer dizer, vamos lá ver, não estamos a falar de fazer um acompanhamento ou uma coisa como normalmente
não é paternalista, não é? Quer dizer, nem pode fazer isso. Mas há ali um suporte e há discussões e há formação, muitas vezes por casos que são parecidos. Eu estou a dizer aquilo que eu tenho observado ali, não é? Que realmente, na prática, podem ajudar essas empresas a tomarem decisões. O que, por exemplo, neste caso, ninguém vai dizer àquela empresa, ou pelo menos não dirá formalmente, é, olha, deves associar-te àquela ou não deves. Isso, quer dizer, esse tipo de situação não, mas o acompanhamento e a reflexão sobre a internacionalização, que aliás é o objetivo. Nós não temos sequer mercado, vamos também ser francos. Não é? Nós não temos mercado para tanta inovação. Nós somos um mercado muito pequeno, não é? Portanto, não podia haver um parque destes sem a ideia de internacionalizar. E ganharam vários prémios já da União Europeia, quer as empresas, quer o parque. E eu acho que se eles mantiverem este rumo é um caso muito interessante. Uma boa experiência, digamos assim. Com fragilidades. Agora posso estar 2 horas a falar sobre as fragilidades. Obrigada. Eu acho que nós atingimos o nosso limite. Eu agradeço de maneira muito particular a professora Helena pela dedicação e a vocês por terem estado aqui. Espero que tenha sido interessante e útil. Obrigado, Helena. Muito obrigada. Eu é que agradeço.